sobre a disputa de amanhã pelas presidências da Câmara e do Senado, nós vamos conversar a partir de agora com o cientista político Cristiano Noronha, vice-presidente da consultoria Arco Advice, a quem agradecemos mais uma vez pela participação. Cristiano, seja muito bem-vindo aqui à Jovem Pan News. Muito obrigado pelo convite, o prazer é todo meu. Perfeito. Queria começar tratando justamente da disputa pela presidência do Senado Federal. Há algumas semanas, a vitória de Rodrigo Pacheco era dada praticamente como certa. Agora, na véspera do pleito da eleição, o cenário é outro. Apresentamos, inclusive, um trecho de uma entrevista do senador Carlos Viana, do PL de Minas Gerais, em que ele disse que Rogério Marinho já tem um número suficiente de votos para vencer em primeiro turno. Então, queria uma rápida avaliação, quais são as chances desses dois principais candidatos e o fator Eduardo Girão, pode ser o fiel da balança? Bom, o Eduardo Girão, ele é o que, mantida a candidatura dele, né, é o que eventualmente pode levar essa disputa para o segundo turno. Agora, Eduardo Girão, ele tira potencialmente mais votos de Rogério Marinho do que do senador Rodrigo Pacheco. Sobre a manifestação do senador do PL, que você mencionou, vale ressaltar que é natural, né, que um partido do próprio candidato ele queira sim apresentar esse otimismo, mostrar que ele tem voto suficiente para ganhar a disputa, faz parte isso até do jogo. E existem também alguns senadores que também aproveitam essa oportunidade ali para valorizar um pouco o voto, para eventualmente ter algum tipo de negociação. Mas o fato é que o Rodrigo Pacheco hoje ele é o favorito e acredito eu que vai ser muito importante observar quantos votos vai ter Rogério Marinho, porque isso de certa forma vai dar um pouco a dimensão de oposição que eventualmente o presidente Lula pode enfrentar em votações importantes no Senado. Agora, Cristiano, por favor, compartilhe conosco os seus cálculos, que eu tenho certeza que você está fazendo por aí. Você bem explicou para a gente que cada lado vai puxar sardinha para si. A gente teve o próprio senador Carlos Viana dizendo que acredita numa vitória do PL em primeiro turno. Se nós conversarmos com alguém, com algum apoiador de Rodrigo Pacheco, eles acreditam que Rodrigo Pacheco vai ganhar com ampla maioria de votos. Mas e de acordo com os seus cálculos, como será essa disputa neste momento? Se a eleição fosse agora, haveria um segundo turno? Muito provavelmente não, né? O que a gente calcula é que é óbvio que não dá para garantir, lembrando que essa votação é secreta e a gente fez sim aqui um compilado desses votos e a gente projeta aí um placar aqui onde Rogério Marinho pode ter de 26 a 32 votos, isso é o range aí, vamos dizer assim, a possibilidade de voto que ele tem, e o senador Rodrigo Pacheco, algo em torno de 42 a 48 votos. Então esse é o cálculo que a gente faz. Obviamente que quando se Eduardo Girão mantiver a candidatura dele, né, a tendência é de que esses dois candidatos se aproximem desse piso que eu acabei de mencionar e o resto fica ali um pouco diluído com o senador Eduardo Girão, né? Mas se ele retira a candidatura, a gente vai se aproximando mais desse teto que eu falei, 48 a 32. Agora, Cristiano, você trouxe um aspecto muito interessante em relação ao tamanho da oposição no Senado Federal à base governista, ao governo de Luiz Inácio Lula da Silva. O que se vê é que nós teremos um Senado bem dividido, um grupo de direita e centro-direita bem consolidado. Agora, essas características indicam para o governo Lula dificuldades na aprovação de certos projetos, de algumas iniciativas. Você vê, inclusive, a possibilidade de pautas mais sensíveis, como, por exemplo, impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal. Pautas como essa avançarem ou isso dependeria necessariamente da vitória de Rogério Marinho?
Isso, olha, é importante ressaltar o seguinte, que a gente percebe, depois do que aconteceu no dia 8 de janeiro em Brasília, vamos dizer assim, a candidatura do Pacheco, por ter sido visto por muitos senadores e também representantes de outros poderes, especialmente do Supremo, como uma voz ponderada, ele ganhou espaço. E ministros do Supremo, inclusive, articulando, também se manifestando a favor da candidatura de Rodrigo Pacheco, porque vem nele uma visão ponderada, uma visão mais equilibrada para lidar ali com esse quadro de polarização que a gente vive. Então, sem dúvida nenhuma, com o Rodrigo Pacheco, muito provavelmente a chance desse tipo de iniciativa, como o impeachment do ministro do Supremo, prosperar é menor. Agora, com o Rogério Marinho, isso também não quer dizer que ele vá sair acatando o processo de impeachment contra o ministro Supremo. Agora, sem dúvida nenhuma, na hipótese dele vencer, ele tenderia a sofrer mais pressões da ala bolsonarista do que Rodrigo Pacheco. Essa cobrança tenderia a ser mais forte sobre Rogério Marinho. Mas mesmo assim, para que ele tomasse uma decisão como essa, não seria uma coisa tão trivial, não é uma coisa tão simples de ser feita, né? Agora, Cristiano, falamos com tanta recorrência e criticamos, inclusive, o toma lá da cá partindo do Poder Executivo, e o que nós estamos percebendo nessas eleições, nesses últimos meses, nessas últimas semanas especialmente, é essa movimentação de toma lá da cá no Poder Legislativo também. Temos informações, inclusive, que, se tratando do atual presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, há negociações já que ele é o favorito para se reeleger como presidente, há negociações para pessoas que comporiam essa mesa diretora junto com ele, e, inclusive, há até negociações envolvendo, segundo essas informações que estão ventilando nos últimos dias, envolvendo o cargo no Tribunal de Contas da União, que o Poder Legislativo, o Congresso, tem direito a fazer uma indicação, né? Quais são os impactos disso? O que isso pode acarretar, esse toma lá da cá no Poder Legislativo? Olha, tradicionalmente a gente vê esse tipo de entendimento sendo feito, né? Essas negociações, elas são muito comuns. Há uma formação de bloco, em geral um partido apoia para um cargo de presidente, querendo o apoio de uma primeira secretaria, que muitos dizem, por exemplo, que equivale à prefeitura, né, da Câmara e do Senado. Existem negociações envolvendo também presidência de comissão. O PT, por exemplo, cobra, no caso da Câmara, o controle da Comissão de Constituição e Justiça, a comissão mais relevante da casa, porque é por ali onde começam todas as propostas de emenda à Constituição. Então, esse tipo de negociação, a própria formação de blocos em si, ela já é parte desse processo, porque o tamanho do bloco vai dizer quantas comissões cada partido vai comandar, né? Quantas comissões vai ficar com cada legenda. Então, isso não é uma coisa nova, restrita a essa legislatura, mas isso a gente já viu, esse tipo de negociação, em legislaturas anteriores. Então, eu não vejo isso com grandes consequências. São disputas naturais que acontecem no Poder Legislativo. Cristiano, tem uma informação adicional, porque está chegando ao fim hoje o mandato de alguns deputados federais. Entre os parlamentares estão os que não conseguiram se reeleger ou que não se candidataram. Joyce Hasselmann, que chegou a ser líder do governo Bolsonaro na Câmara, perdeu 1 milhão de votos entre as eleições de 2018 e 2022 e não foi reeleita. Daniel Silveira ficará sem mandato após tentar uma vaga para o Senado. Alexandre Frota se candidatou para deputado estadual em São Paulo, mas não foi eleito. Marcelo Freixo concorreu ao governo do Rio de Janeiro e agora vai presidir a Embratur. Após 6 mandatos consecutivos, Rodrigo Maia, que presidiu a Câmara entre julho de 2016 e fevereiro de 2021, decidiu não concorrer ao cargo. Mudanças substanciais na cara do Congresso Nacional, muitas mudanças na Câmara e também no Senado Federal. Nomes até muito tradicionais, como José Serra, deixará o Senado Federal. É uma mudança, essa mudança que acontece no parlamento eu considero muitas vezes positiva, né? A alternância, a renovação, ela é sempre muito relevante. Mas a renovação pura
vamos dizer assim, do Congresso Nacional é muito baixa. Você vê, por exemplo, que vários ex-governadores foram eleitos senadores, por exemplo, né? Ou filhos de políticos, e essa renovação na prática, ela acaba não sendo ideal, né? Ela poderia ser muito mais intensa, né? O que não acaba acontecendo. Mas isso faz parte do jogo também. Existem parlamentares que querem ocupar uma posição de destaque, querem subir, vamos dizer assim, na carreira, um degrau na carreira política, disputando o governo do Estado, disputando o Senado, e é muito comum também a gente ver isso. Então, no próximo ano, por exemplo, a gente vai ter uma eleição municipal. A gente vai ver também alguns parlamentares, deputados e senadores, por exemplo, concorrendo a prefeituras também de capitais, por exemplo, ou prefeitura de sua cidade. Então, isso é também comum, essa renovação, ela é positiva, né? E alguns nomes, inclusive, que você citou aí, Joyce Hasselmann, por exemplo, o próprio Alexandre Frota, são também pessoas que foram eleitas para o seu primeiro mandato muito na esteira, apoiando o Bolsonaro. Ao longo do seu mandato acabaram se distanciando e acabaram, por conta disso, também sendo penalizados nas urnas, não conseguindo renovar o mandato. Perfeito. Queremos agradecer demais a participação do Cristiano Noronha, cientista político e vice-presidente da consultoria Arco Advice, a quem agradecemos mais uma vez pela participação. Cristiano, boa noite e até uma próxima. Boa noite, grande abraço a vocês. Tchau, tchau.